eu perguntei, deixar claro, eu perguntei para o pastor Luciano, falei, pastor, que hora que nós vamos acabar? E ele disse assim, quem manda aqui é o Espírito Santo. Eu falei, eu fico muito feliz por isso. Fale para o seu irmão aí do lado, fale para ele, Deus vai te virar do avesso hoje. Ah, meu Deus, né? Sobrecaio, amandaravassai. O Espírito do Senhor está aqui, meu irmão. E eu sei o que Ele tem falado ao nosso coração. Eu estou hoje saindo para fora do meu quarto a quarta vez só. Saí 3 vezes do quarto. E o Senhor Deus colocou algo no meu coração já há alguns dias. Estava eu e meu amigo Roberto ali. Roberto, faz um sinalzinho, Roberto. Eu disse para ele, nós estávamos na igreja certo dia. Eu disse para ele, rapaz, Deus me deu uma revelação. E eu fiquei ali entusiasmado, entusiado. Eu fui para minha casa, comecei a orar e eu dizendo assim, Senhor, quando será o dia que o Senhor vai permitir com que nós falemos desse texto? E o Senhor Deus, como se tivesse abafado e isso ardia no meu coração durante dias, já faz mais de um mês isso. E eu orando a Deus, eu conversei com Ele, conversei com a minha esposa, com a Cristiane, e eu comecei a buscar a Deus e fui orar, fui buscar todos esses dias. Quando o Jonathan nos chamou para esta conferência, eu fiquei assim até preocupado, porque diante das pessoas que vão vir aqui amanhã e depois da manhã, eu sou o menor da casa de papai. Eu não sou digno nem de exaltar as alparcas, né? Dos que virão após mim. Mas a gente tem uma palavrinha de Deus ao seu coração, profética. Amém? Não é no pejorativo palavrinha não, tá? Mas é no sentido carinhoso de dizer. E Deus colocou algo muito específico no meu coração, muito forte. E eu sei que hoje, Deus, eu tenho plena convicção do que eu estou dizendo. Guarde isto, Deus vai te virar do avesso hoje. Ah, meu Jesus amado. Eu estou assim tomado da graça de Deus durante o dia. A presença do Senhor hoje foi uma apoteose sobre as nossas vidas. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu sei que o tema desta conferência está em Salmos capítulo 51, versículo 10. Mas eu quero ler com você 2 Crônicas capítulo 27. 2 Crônicas capítulo 27. Somente um versículo, depois nós vamos ler outro texto da Bíblia Sagrada. Segunda Crônicas, depois de Reis, depois de Segunda Reis, capítulo 27, verso 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Betel. Só o pastor da igreja, hein? Meu Deus, os crentes estão mais afiados que o pastor. Oh, glória. 2 Crônicas 27, versículo 33, está escrito assim, ó. E Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai era amigo do rei. Amém? Diga para o seu irmão, Aitofel era conselheira, e Uzai era amigo do rei. Tá bom para o ensaio, tá bom para o ensaio, amém? Primeiras Crônicas 27, 33. Foi eu que falei segunda, né? Oh, me perdoa, meu irmão, tá vendo? Graças a Deus que eu falho, porque eu sou ser humano. Isso é muito bom, né? 1 Crônicas 27, 33. Está escrito assim, ó. Me perdoe pela falha técnica. Estou perdoado, amém? Amém. Se vocês me perdoar também, vocês vão se ver com Jesus, né? Betel. Aí, tá vendo? Está escrito assim, ó. E Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. Agora você pode dizer, Aitofel era conselheiro, e Uzai era amigo. Tá bom assim? Então fala para o seu irmão bem bonito para ele assim, ó. Aitofel era conselheiro, mas Uzai, fala para ele, Uzai era amigo do rei.
Queridos, agora abra sua Bíblia comigo aí em 2 Samuel, agora é a segunda mesmo, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17. O verso 1, nós vamos ler, verso 2. Depois nós vamos ler o verso 5 e o verso 7. Todos acharam, amém? Diz assim, disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei até Davi esta noite, e irei sobre ele, pois ele está cansado, fraco de suas mãos. Então eu o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então eu ferirei somente a ele. Versículo 5. Disse, porém, a Absalão: chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos o que ele dirá. Versículo 7. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel te deu desta vez não é bom. Amém? Agora eu quero que você repita comigo aqui o tema desta ministração. Diga para o seu irmão: o tema é conselhos não bem-vindos, amizades infinitas. Fale para o seu irmão: conselhos não bem-vindos, amizade infinita. Amém? Queridos, quando nós começamos a olhar o texto da Bíblia Sagrada em Salmos capítulo 51, nós temos que começar a perceber que o tema é muito profundo e muito propício. Como na divisa do texto ainda os irmãos fizeram uma abertura, dizendo de dentro para fora. Nós temos que entender o porquê que o salmista colocou e escreveu este Salmo 51. Era um período de muita dor, era um período de muita tristeza na vida deste homem de Deus. Davi, quando escreve este salmo, segundo alguns dizem, alguns estudiosos diz que possivelmente é um dos momentos mais dolorosos da vida dele. Por quê? Porque este período que ele escreve, ele estava em pleno arrependimento, porque ele tinha pecado contra Deus. Nós vamos encontrar essa história lá no capítulo 12 de Samuel, aonde fala que Davi então pecou com Betseba. Betseba, esta mulher, a mesma que Davi, quando sobe no alpendre do seu palácio e começa a admirá-la tomando banho, então ele manda buscar esta mulher linda e formosa para poder então se deitar com ela. Davi já era rei, Davi já era alguém que estava instituído no lugar aonde Deus projetou para ele estar. Ele já tinha alcançado o ápice de tudo do seu ministério, do seu chamado, da sua vida, mas por um determinado momento de falhas e de erros como ser humano, então ele peca, ele falha, ao ponto que após este pecado, a mulher engravida, e você conhece a história, e nessa gravidez, Davi, para não poder então pegar e ficar vergonhoso o reino de Deus, e também o seu reino, ele manda chamar o marido da mulher, porque ela era casada, e detalhe, ela era casada com um homem chamado Urias, que era um dos homens que lutava no exército de Davi, era um dos soldados dentro daquele exército. Então quando Davi chama aquele homem, ele chama também os outros soldados e diz assim: nós temos que dar um jeito na situação, temos que resolver este problema, coloque Urias na frente da batalha para que ele morra, então nós vamos resolver o problema. A mulher fica viúva, agora que ela está grávida, então já não vai ter escândalos mais. E aí então Davi faz isso, coloca no seu coração, ele pega a mulher de alguém, engravida ela, peca, ele adultera, e após isso ainda mata o seu esposo. E aí então ele comete 2 pecados, e achando que tudo iria ficar de bom tamanho, mas ele não sabia que lá do outro lado existia alguém que tinha uma vida com Deus, chamado Natã. Este profeta Natã é um dos homens na Bíblia Sagrada que eu mais admiro, e que eu vejo que foi um dos melhores profetas que apareceu. Mas por que você pensa isso, pastor Moisés?
Moisés? Porque Natã, ele teve coragem de colocar o dedo na cara do rei Davi e dizer assim: tu pecaste, tu falhou. Ele sabia o desafio que ele estava vivendo, porque falar com o rei nesta tonalidade era a mesma coisa que pedir a sentença de morte. Mas quem é chamado por Deus não tem medo da morte, não tem medo de cara feia, não tem medo se vão gostar, não tem medo se vai aceitar. Quem é profeta, meu irmão. Aquele que tem a palavra de Deus nos seus lábios, ele não tem medo de dizer não e de dizer sim. Ele simplesmente fala o que Deus chamou ele para falar. Ei! Quando eu encontro aqui este homem, ele começa a chamar o rei Davi e começa a dizer para ele: ó rei, você falhou, você pecou. Agora a espada de Deus nunca mais sairá da tua casa, nunca mais sairá da tua família, a tua descendência sofrerá grandes consequências. Aí então Davi entra em arrependimento. Por quê? Porque a mulher que estava grávida, lembra? Ela começa então a sofrer, aquela criança então agora morre. Davi então começa a se desesperar, ao ponto de ele se cobrir de sacos e cinzas, e ele começar a se humilhar. Quando a mulher ainda e a criança estava doente, ele se humilha ao ponto de não comer, não beber, jejuar, até que Deus resolvesse o problema. Mas Deus era aquele que sabia todos os seus planos e os seus desígnios. Deus então permite com que a morte chegue naquela situação. Agora Davi não tem somente na sua biografia somente um assassinato de um homem, ele também tinha a perca de um filho, ele tinha um adultério na frente, e ele também tinha uma consequência dentro da sua casa. Eu começo aqui nesta noite a nossa ministração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi começa a se arrepender e dizer: Deus, eu sei que a espada vai estar, eu sei que a morte chegou, eu sei que as coisas vieram, mas tem uma coisa: de dentro para fora, Deus, de dentro para fora, cria Deus em mim, ó Deus, de dentro, Deus, para fora. Ele começa então a olhar para dentro dele e ver que dentro dele estava em podridão, estava precisando de alguém que pudesse fazer algo que homem nenhum poderia fazer. O que era isto? Uma mudança radical. Mas ei, o que eu quero trazer a você nesta noite, meu irmão, não é somente a biografia de Davi, é porque todo pecado tem uma consequência. Todo pecado ele fere pessoas, todo pecado ele magoa pessoas. Davi não somente pecou com Betseba, mas ele também deixou um legado na família de Betseba. E que legado que era este, hein? Venha comigo aqui nesta ministração para você poder entender o porquê que eu li sobre Aitofel. Quem era este tal de Aitofel? Aitofel era o pai de Eliã. Eliã, sabe quem era Eliã? O pai de Betseba. Então Aitofel era o avô de Betseba. Quando Davi então cai com aquela mulher, ele peca com ela, ele começa a perceber que ele cometeu um grave erro, porque não era somente o avô da mulher, mas também Aitofel era um homem de confiança dele, era um conselheiro nas suas batalhas, era um homem de cabelo grisalho, que tinha uma experiência na sua vida, que sabia direcionar Davi para a direita e para a esquerda, ao ponto que a Bíblia Sagrada, quando fala deste homem, este conselho de Aitofel era tão importante. Se você puder ler comigo aí no capítulo 16 de 2 Samuel, no versículo 23 está escrito assim: e era o conselho de Aitofel naqueles dias como se fosse a palavra de Deus a quem o consultasse. Oh meu Deus! Eu acho que você não entendeu ainda. Ei, este tal de Aitofel era tão bom no seu conselho, ele tinha um direcionamento tão importante na sua vida, que quem buscava conselho com ele era a mesma coisa que buscar a palavra de Deus. Este homem não era qualquer um, ele tinha simplesmente a sabedoria na sua mão, nos seus lábios e no seu sentimento. Mas tinha uma coisa: Davi falhou contra alguém de confiança. Meu Deus, tudo isso
Agora começa o nosso primeiro ponto desta ministração. Davi cometeu um grave erro, fortíssimo. Alguém que direcionou as batalhas, alguém que aconselhou ele na sua jornada. Os filhos de Davi respeitavam Aitofel como se respeitasse o próprio pai. A família de Davi tinha nas mãos de Aitofel a segurança das suas vidas ao ponto de aceitar o conselho. Mas agora Davi comete um pecado dentro da casa do próprio conselheiro, na família do próprio conselheiro. E aquela mágoa e aquela tristeza entra no coração daquele homem. Porém, aquele homem não declarou para Davi. Aquele homem não disse para Davi que ele estava angustiado e chateado com o rei. Ele simplesmente se afastou do rei. Agora Aitofel passa a ser um homem angustiado, amargurado, porque ele não podia aceitar. Como eu posso aconselhar alguém que mandou matar o meu neto, que traiu e acabou com a vida do meu pai, do meu filho, acabou com a vida da minha filha, cometeu um adultério, escandalizou todo mundo, o reino todo se perdeu. Como posso continuar aconselhando este homem? Aitofel então agora começa a guardar esta mágoa durante anos na sua vida. Durante anos ele vem calculando, maquinando e guardando aquilo. A Bíblia diz que nós não podemos ter nenhuma raiz de amargura. Quantas vezes as pessoas não conseguem ter uma mudança de dentro para fora, porque a raiz de amargura vem de muitos anos. A tristeza vem acarretando a vida dela. Agora ela já não carrega mais o sentimento de alegria, mas ela carrega um sentimento de dor, de traição, de tristeza. E ela não começa e não consegue mais oferecer e fazer aquilo para o qual foi chamado. Aitofel deixou de lado o seu chamado, que era de conselheiro. Ei, eu trago a você nesta noite aqui o primeiro ponto: não deixe com que o seu ministério morra, o seu chamado morra, a sua descendência morra, a sua geração sofra por causa de mágoas que você vem carregando, por causa de angústias que você vem carregando. É uma noite de você começar a rever conceitos, a voltar na beira do caminho novamente e começar a levantar a mão para o céu e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Deus ainda está disposto a fazer uma coisa nova. Ah, pastor Moisés, você não sabe como foi a minha vida, você não sabe como eu cheguei aqui, você não sabe como eu entrei nessas portas. Ei, mas Aitofel, ele começa a guardar aquela mágoa. E a espada de Davi ainda estava desembainhada como rei, mas a espada de Deus estava dentro da casa dele. Lembra disso? Deus então começa a trazer a justiça dele dentro da casa de Davi. E que justiça era essa, pastor Moisés? A justiça: Davi tinha muitos filhos, todos sabem disso. Davi tinha este homem chamado Absalão, que era um homem bonito, formoso, alto, aproximadamente 1,90 m de altura, cabelos lisos e longos. A Bíblia diz que quando Absalão cavalgava, o seu cabelo balançava, todo mundo percebia, porque ele era formoso e era muito bonito. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e Tamar também tinha um outro irmão de Absalão que chamava Amnon. Amnon chegou ao ponto de se apaixonar por Tamar. Um dia Amnon então começou a amar tanto a sua irmã, e ele lutava contra ele e dizendo: eu não posso amar a minha própria irmã, eu não posso ter esse sentimento porque ela é minha irmã. Mas ele começou a adoecer, ele começou a emagrecer, ele começou a sofrer de amor porque era mais forte do que ele. Um dia o irmão dele encontra e começa a dizer: você não pode sentir isso pela nossa irmã, você não é digno, não é assim que é feito em Israel, isso é somente nos outros povos, nas outras nações. Aqui em Israel é proibido
isso, não é lei do Senhor fazer isso. Mas Amnon amava a sua irmã, ao ponto que um dia apareceu alguém e disse assim: faça o seguinte, não fique mais sofrendo por ela, peça para que seu pai mande ela fazer uma comida para você, e quando ela chegar aqui, você manda todo mundo sair da casa, e quando todo mundo sair, você vai lá e tenha você um ato sexual com ela. Mas Amnon não queria, mas ele não deu ouvidos aos sentimentos de Deus, mas ele deu ouvidos à sua carne. Mandou então ali chegar a sua irmã, e ele a violentou, ele a estuprou, a sua própria irmã. Isto é bíblico que eu estou dizendo, meu irmão. Ei, agora Davi não tinha somente um assassinato nas suas costas, ele não tinha somente um adultério, agora ele também tinha um filho que violentou a própria filha, que também agora passou a ser estuprada, ao ponto então que este tal de Absalão descobriu a história, e ele começou a guardar no seu coração esta angústia, essa tristeza. E passou-se 2 anos. Ei, fale para o seu irmão, 2 anos. Fala para ele, 2 anos de amargura. Meu irmão, 2 anos se passaram, e Absalão guardando aquilo. Um dia eu vou vingar, um dia eu vou fazer justiça à vida da minha irmã, à sua virgindade, um dia eu vou honrar a minha casa. Aí um dia Absalão então chama Davi e fala: papai, permita que eu saia ao campo também, permita que eu vá lá e leve também comigo Amnon, meu irmão, para nos ajudar. Davi então fica meio cismado, mas permite. Quando Amnon sai com Absalão, sabe o que Absalão faz? Ele mata Amnon. Agora o que acontece? Davi não tinha somente na sua biografia um assassinato, Davi agora tinha um assassinato, um adultério, um filho perdido, uma filha violentada, um filho que fez justiça e matou o próprio irmão. Agora a biografia de Davi era uma biografia muito triste, porque havia lá uma promessa de Deus. Lembra disso? A minha espada nunca sairá da tua casa. Ei, Davi estava sofrendo, angustiado, entristecido, mas ei, tudo isso era com Davi. E tudo isso que eu estou te contando, que eu estou te informando, do outro lado havia a família de Betseba. Quem que era? Aitofel, aquele que era ex-conselheiro do rei. Ele não apareceu para dizer: Davi, perdoa. Ele já não aconselhava mais o rei, ele já não fazia mais nada a favor do rei, ele se afastou do rei. Ei, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Deixa a chuva cair, não se preocupa não. É bom que assim nós fica mais aqui, é bom que assim até a meia-noite é pouco hoje. Ei, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Tudo isso ainda é o primeiro ponto desta ministração. Davi viveu um lar de angústia, de tristeza, de percas, de traições, mas do outro lado havia também a vida de Aitofel. Aitofel, todas as vezes que via sua neta, ele se lembrava do ato de Davi. Todas as vezes que ele olhava para Betseba, e ei, detalhe, Betseba depois se casou com Davi, lembra disso? Teve Salomão, que foi o filho então de Betseba, o sucessor de Davi, mas deixa isso para outro dia. Ei, agora todas as vezes que ele via a sua neta casada com o rei, que um dia ele aconselhou, ele sabia que a coisa começou errado, o coração dele estava angustiado e amargurado, ele não podia mais se aproximar, ele cortou relações com o rei. Agora, de vez de ele ter conselho, ele tinha ódio, de vez de ele ter palavra de sabedoria, ele tinha a palavra de morte. Ele então se aproxima de Absalão. Mas por quê, pastor? Porque Absalão ficou então afastado. Ei, vem comigo, fale para o seu irmão: 2 anos se passaram. Absalão ficou 2 anos também sem ver o rei. Meu irmão, Absalão estava dentro de Jerusalém, dentro da cidade aonde ficava o rei, no palácio. Mas ele ficou 2 anos sem ver o próprio pai, dentro da própria casa. Meu Deus. Aí eu trago para você nesta noite o segundo ponto desta ministração. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está o
relacionamento dentro da sua casa. O relacionamento da casa de Davi não era muito bom. Era um matando o outro, as coisas não eram boas. Agora, Davi não aceitou com que Absalão matasse o próprio irmão. E ele resolve então dar um castigo no filho. 2 anos sem ver o próprio filho dentro da própria casa. E é tão interessante quando nós começamos a perceber isso. A Bíblia chega a dizer que Davi morria de saudades por ver o filho, mas ele tinha no coração dele que ele tinha que dar uma lição para o filho. Ele tinha que dar um castigo para o filho. Ele era rei, lembra disso? Ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era ser humano. Ele tinha todas as suas falhas, mas ele também tinha um papel de pai a se fazer. Absalão então se revolta, ao ponto de dizer assim: o meu pai não serve mais para o trono, o meu pai não serve mais para ser rei, o meu pai já está velho, o meu pai já passou. Ei, jovem, eu quero te dar uma lição nesta noite para você nunca mais esquecer. A Bíblia diz que nós temos que honrar as cãs. O que são as cãs na Bíblia? São os cabelos brancos. A Bíblia diz que a força é do jovem, mas os cabelos brancos é a sabedoria dos velhos. E quando as pessoas brincam comigo: pastor, você está ficando com bastante cabelo branco, e eu falo: louvado a Deus por isso, porque tem muitos que nem chegarão a ter cabelos brancos, porque descerão à sepultura antes disso. Tem muitos que não terão este privilégio. Ei, está na hora de nós começarmos a honrar mais aqueles que estão acima de nós, que são os nossos pais, as nossas mães, que são as pessoas que respondem por nós, que são os nossos líderes. Porque Absalão, começou a se revoltar, não somente contra seu pai, mas também contra a sua liderança. Meu Deus, dentro de casa ele era pai, do lado de fora ele era rei. Dentro de casa Davi era pai, mas do lado de fora Davi era rei. Aprenda o que eu vou dizer nesta noite. Absalão quebrou os 2 primeiros protocolos. Primeiro, honrar teu pai e a tua mãe. O segundo protocolo, respeitar toda a autoridade constituída por Deus. Ele quebrou 2 regras ao mesmo tempo, e ele não aceitou a fazer isso. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Ei, meu irmão, nesta noite, jovem, minha jovem, eu venho de uma geração que sabe o que é avivamento. O pastor Luciano também. Eu venho de uma geração de jovens em que nós levantávamos 6 horas da manhã para entrar dentro da igreja e começávamos a orar, e nós só iríamos parar às 9, quando não às 10, quando não às 11. Eu venho de uma geração que ia para o monte 7 horas da manhã e saía de lá 4 horas da madrugada. Enquanto Deus não falasse conosco, nós não sairíamos de lá. Eu venho de uma geração em que nós às vezes se reunia na casa de um e de outro, nenhum de nós pregávamos, éramos 5, 6, e nós sentávamos no sofá e começávamos a ler Bíblia, e daqui a pouco se levantava e pegava a Bíblia e começava a fazer como se estivesse pregando, coisa de menino espiritual, e começava a dizer: ei, a Bíblia diz assim, 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 e blá, 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 e ia, e andava para lá, e andava para cá, e a minha mãe dava risada, as pessoas entravam e davam risada, as pessoas riam de nós, mas dentro do nosso coração ardia uma vontade de ser alguém pregando a palavra. Dentro do nosso coração havia uma chama de Deus que brotava maior do que nós. As pessoas nos proibiam de pregar, as pessoas diziam que nós éramos meninos, e nós dizíamos assim: tudo bem, nós vamos pregar na Praça da Sé, nós vamos pregar no trem, nós vamos pregar no ônibus, mas nós vamos pregar. E esta geração, a minha esposa, quando me conheceu, ela já me conheceu nesse ritmo maluco, meu irmão. As
pessoas diziam assim: vem um tal de Moisés aí. Ei, eu não tinha muita roupa bonita, eu tinha um sapatinho furado, eu tinha uma roupinha meio largadinha, mas eu tinha uma coisa, eu tinha vontade e sede de Deus. Às vezes nós dobrávamos nosso joelho na madrugada e começava a dizer: Deus se revela, Deus se revela, Deus. E aí eu sentava, não somente na oração, eu sentava, sabe com quem? Com os mais velhos, aqueles que tinham os cabelos brancos, aqueles que tinham uma palavra para nos ensinar. E eu sentava com eles, e eu me lembro até hoje, certo dia eu assentado com um dos meus pastores, que eu sempre digo para todo mundo, já tem muita gente já sabe o nome dele, pastor Zequinha. Eu me lembro que certo dia eu assentei do lado dele, e ele me disse assim: meu filho, Deus tem um chamado na tua vida, mas tem uma coisa: pregue a palavra. Se possível for, pregue a palavra, mas se faltar, pregue a palavra. Não fique enrolando ninguém, não fique inventando história, não fica querendo dar uma de pregador. Somente prega a palavra, porque o poder vem da palavra, a libertação vem da palavra, a transformação vem da palavra, a salvação vem da palavra, o batismo com o Espírito Santo é da palavra, o poder, a cura é pela palavra, meu filho. E eu aceitei aquele conselho, e ele dizia assim: meu filho, quando você for falar, cuidado com quem você fala, porque na igreja tem todo tipo de gente. Tem quem é crente, tem quem não é, tem gente que tem mais estudo que você, tem gente que não tem estudo. Então a sua palavra, para você ser um pregador, ela tem que alcançar todo mundo, que senão você está fazendo acepção de pessoas. Então é o seguinte: todo pregador, meu filho, tem que ter uma coisa: se ele não senta para aprender, ele não serve para se levantar e ensinar. Então comece a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, comer Bíblia, viver Bíblia. Você tem que praticar a Bíblia todos os dias, meu filho. E aqueles conselhos foram entrando dentro de mim, e eu fui então, aquilo foi se aperfeiçoando, consolidando, foi crescendo. Aí então Deus fez com que nós tivéssemos uma oportunidade. Ei, fale para o seu irmão: uma oportunidade. Sabe que oportunidade foi essa? De liderar um grupo de jovens, de liderar uma rede de jovens. Jesus então começou a fazer um negócio, meu irmão. Os jovens entravam na igreja e começaram a dizer assim: ei, nós queremos ser como o nosso líder. Eles começaram a ver o líder entrar na oração, foi todo mundo para a oração. Aí, meu irmão, o negócio começou a pegar. Começaram a ver o povo, daqui a pouco começou todo mundo a orar. E os jovens só iam para a igreja sem convidar. Não tinha dia de culto, não tinha horário de culto, não tinha que ficar esperando ninguém abrir, chamar para ensaiar, era natural. Quando você chegava na igreja, já tinha meia dúzia lá de joelho dobrado. Quando você chegava de manhã na igreja, já estavam lá antes de você. E Deus começou a manifestar a glória dele. Aí os adolescentes que queriam participar diziam assim: nós vamos pular para os jovens, porque lá todo mundo que chega, Deus batiza com o Espírito Santo. Porque era normal, era 2, 3 cultos, Deus batizava com o Espírito Santo. E começou a crescer. Mas cresceu tanto que agora os cultos da igreja não era mais o pastor que dirigia, era os jovens que dirigia, era o jovem que pregava, era o jovem que fazia evangelismo. A igreja começou a tomar uma proporção, sabe por quê? Porque nasceu de dentro para fora, de dentro para fora, começou a ser natural. Você está entendendo? Absalão não entendeu isso. Ei, Absalão, ele tinha um pai adorador. Absalão tinha um pai que conhecia Deus. Absalão tinha um pai que sabia o que era ser perseguido desde a sua infância. Absalão teve todas as referências, mas ele destruiu todas elas. Mas o que é então o segundo ponto desta ministração, pastor? Não é porque a sua família, ou seu pai, ou a sua mãe, ou alguém que você amava cometeu erros que você tem que cometer. Meu Deus. Não é porque um dia eu, filho de pastor, um dia chutou o balde, largou tudo, que eu vou fazer a mesma coisa. Não é porque meu pai cometeu erros que eu também vou cometer. Não é porque a minha descendência fracassou, porque eu também vou fracassar. Não é porque na sua casa muita coisa não deu certo, que para a sua vida não tem que dar. Absalão não entendeu isso.
E ele então começa a arrebanhar bodes para ele. Eu não vou nem dizer ovelha, porque quem entra, fale para o seu irmão, quem entra pelo caminho da rebelião não é ovelha, é bode. Meu Deus. Quem entra pelo caminho da rebelião é o bode, meu irmão. Absalão então começou a passar pela cidade, e ele começou a dizer assim: qual é o problema que você tem para resolver dentro do reino? E a pessoa falava: eu tenho para resolver isso, isso. Então vem comigo que você vai ser ouvido a partir de hoje. Absalão então começou a juntar, daqui a pouco já tinha 50. Ei, meu irmão, guarde que eu vou dizer: para se rebelar tem muito, para adorar tem pouco. Dá para dar um glória a Deus aí? Dá? Para se rebelar tem muito, para adorar tem pouco, meu irmão. Mas hoje nós vamos inverter esta fala. Para se rebelar não tem ninguém, mas para adorar tem todos. Para adorar tem todos. Para adorar tem todos. Ei, adora, meu irmão. Ah, meu Deus. Mandarava suíca lá mandai. Absalão continuou então arrebanhando os seus bodes. Daqui a pouco Absalão tinha um exército. Fácil é construir um exército de rebeldes. Meu irmão, você vê isso até os dias de hoje. Fácil é a população se revoltar por qualquer coisa. O trem quebra, o povo, de vez de fazer algo, um protesto, um manifesto de forma mais equilibrada, eles quebram tudo sabendo que no dia seguinte eles precisarão daquela condução. As pessoas então se revoltam, e de vez de elas construir ideias em que rompa barreiras na política, eles preferem então se revoltar, preferem então destruir aquilo que foi arrancado e feito, praticado, construído com o próprio imposto deles. Está na identidade do homem. Absalão constrói um exército, mas ele chama alguém, Roberto, para aconselhar ele. Quem é que sabe o nome dele? Quem é? Qual era o nome dele? Como era o nome dele? Aitofel. Ele chamou aquele homem por quê, pastor? Porque ele sabia que aquele homem estava magoado durante anos. Ele sabia que aquele homem conhecia Davi como ninguém. Ele sabia que aquele homem tinha dentro dele um desejo de vingança. Tinha dentro dele o desejo de resolver todos os problemas e todas as mágoas da vida dele. Aqui eu encontro aqui o terceiro ponto da nossa ministração. Nunca, mas nunca faça aliança com amargurados. Ai, pastor, mas como é isso? Porque o amargurado, meu irmão, se ele não se converter, ele te contamina. O amargurado, se ele não se arrepender e voltar ao caminho, ele te faz você ficar igual a ele. Ele leva você pela mesma trilha que ele está vivendo. Ele leva você a praticar as mesmas coisas. Ele leva você a cometer os mesmos erros. Eu participei de inúmeras reuniões em que eu encontrei amargurados. Sabe como é que a Bíblia mostra os amargurados? A Bíblia chama eles de fariseu. Quem é o fariseu? Aquele que fica na porta. Ele nem entra e nem deixa os outros entrar. Ele é amargurado. Quando alguém quer entrar, ele está com a mão na porta assim, dizendo: você tem certeza que você vai entrar aí? E esse pastor aí, rapaz, ele já fez uma coisa comigo. Rapaz, você não sabe. Ele ficou de lá na minha casa fazer uma oração, falhou comigo. Agora eu estou triste porque ele não foi na minha casa. Você vai aí mesmo? Esses jovens aí só quer saber de dançar, não quer saber de orar. É melhor assim, não, vai na igreja do lado lá, viu? Ele fica na porta, hein? Esse espírito de farisaísmo não pode pegar você. Esse espírito de farisaísmo não pode. Ei, eu quero dizer a você algo que Deus colocou no meu coração. Ei, fariseu, Deus vai te pegar. Somente que saiu mandar a vassoura. A bandaia sou, hein? Ei, o amargurado de espírito, ele não aceita que Deus use os outros.
Ele quer que Deus só usa ele. O amargurado de espírito, ele não aceita que as pessoas sejam mais ungidas do que ele. O amargurado de espírito, ele não aceita que alguém toque mais, que pregue mais, que cante mais que ele. Ele quer ser a bola da vez, ele quer aparecer, ele quer ser a última Coca-Cola da prateleira, ele quer ser a única pessoa a destacar. Ei, mas levanta a mão para cima assim, levanta a mão comigo assim, ó. Fale comigo assim: eu não sou amargurado. Fale: eu sou cheio do Espírito. E quem é cheio do Espírito não tem espaço para amargura. Não tem espaço para amargura. Oh meu Deus. O amargurado de espírito, você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Então Absalão, preste atenção, olha que exército maravilhoso. O exército é tão interessante. Absalão, um revoltado da vida, alguém que não respeitava pai, alguém que já tinha nas suas costas o favorecimento de um homicídio. Agora ele busca aquela pessoa que sabia que tinha ódio do pai, para caminhar do lado dele e dizer assim: o conselho que tu me der, eu vou exercer, porque eu sei que o que vem da sua boca, ei, lembra que nós lemos? É como se fosse a palavra de Deus. Fala para o seu irmão: parece, mas não é. Eu acho, se você tivesse entendido, você já tinha dado glória. Fale para o seu irmão assim: parece a palavra, mas não é. Você está entendendo? Fala para ele assim: parece de Deus, mas não é. Meu Deus. Tem muita gente entrando na onda aí dizendo: é Deus, não é Deus não, cuidado, viu? É de Deus, não é de Deus não, cuidado, viu? Ei, eu quero crer nesta noite que vai haver uma apoteose de Deus, e vai haver batismo com o Espírito Santo, libertação de espírito imundo, transformação de vida, demônios serão expulsos, enfermidades serão repreendidas, porque aqui é lugar da verdade, 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 palavra, palavra, palavra. Ah, pastor, mas por que você está dizendo isso? Ei, preste atenção no que eu vou dizer. Olhe para mim aqui, ó. Aitofel tinha o conselho que parecia da palavra quando ele estava do lado certo. Agora ele estava do lado errado. Você está me entendendo? O camarada se rebeliou, dividiu, está falando mal de todo mundo e dizendo que é profeta. Salmo 55, o salmista chega a dizer assim: eu estou entristecido, porque até o meu amigo fiel, meu conselheiro, levantou o calcanhar contra mim. Ei, meu irmão, ele está falando de Aitofel, aquele que fazia e que ajudava Davi, agora levantou o calcanhar. Eu não vou nem entrar na questão do hebraico aqui original com você, porque também não vem ao caso, mas levantar o calcanhar no original é a mesma coisa que chutar. Até aquele que andava comigo agora está me chutando. Ei, eu não consigo saber alguém que diz que tem os pés que caminham com a verdade, que tem os pés direcionados pela lâmpada do Senhor, e que depois agora o mesmo pé que pisa no Santo dos Santos é o mesmo pé que chuta, o mesmo pé que pula é o mesmo pé que chuta, o mesmo pé que dança é o mesmo pé que chuta. Não, não, não. O mesmo pé que chuta não pode adorar. O pé que chuta não pode pular no manto, no mistério, não pode saltar, não pode dançar. Meu Deus. Eu não conheço um Deus que da mesma fonte sai água doce e água salgada. Eu não conheço um Deus que hoje é pecado, amanhã é santidade. Dentro da igreja, fogo puro. Do lado da igreja, carne pura. Dentro da igreja cheio de Deus, do lado de fora cheio de demônio.
Ei, certo dia nós estávamos numa cidade, em São Paulo, lá numa cidade, num bairro de São Paulo, não era nem cidade lá já. Estava eu, a Cristiane e a Vitória, e de repente nós, ali a palavra de Deus foi tão forte, mas tão forte naquela noite, que os crentes começaram a cair endemoniado, meu irmão. Crente caindo endemoniado, você já viu isso? Ei, eu quero crer nesta noite que Jesus também liberta crente, você sabia? Jesus também liberta crente. Ei, os pés que caminham não pode ser os pés que chutam. Davi, sem saber de nada, fale para o seu irmão, Davi não sabia de nada. Aitofel estava agora aliançado com seu filho Absalão. E agora começou então Aitofel a ser o conselheiro mal-vindo, o conselho que não era bom. Aí nós lemos no capítulo 17, no versículo 1, lembra? Eu vou ler para você. E disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens. Meu irmão, 12.000 homens, você tem noção que é isso? Olha o versículo 2 aí. Eu irei até Davi, porque agora ele está cansado, fraco das mãos. Então eu vou espantar todo o povo e eles vão fugir. Olha o que está escrito no final: então eu ferirei somente a ele. Meu Deus, lembra de Davi? Um homem que tinha perdido o filho do ato de adultério, perdeu outro filho assassinado por um filho, teve a filha violentada, teve nas suas costas as manchas de um assassinato. Agora tem um filho se revoltando, querendo tomar o trono, e pegou alguém que era próprio do amigo dele, do lado dele, para aconselhar, e fez com que este conselho de amargura, este homem cheio de tristezas, de angústias, agora junta 12.000 homens para matar somente ele. Tem gente que está sendo perseguido no emprego por uma pessoa, e já está querendo chamar Jesus de Genésio, já está querendo ir para o mundo, já está querendo fazer tudo errado. Davi estava sendo perseguido por 12.000 homens. E detalhe, e do lado desses 12.000 homens, tinha ainda o próprio filho. Meu Deus. Quando Aitofel fala isso, Absalão ouve aquele conselho, e algo acontece. Porque eu vou falar para você porque que eu segurei isso agora. Porque neste meio tempo, Davi ficou sabendo que Absalão estava se levantando para tomar o trono, e ele chama alguém chamado Uzai. Uzai era um homem que não apareceu tanto na Bíblia, mas todas as vezes que ele aparece com uma palavra e uma resposta pronta, necessária, eficaz, eficiente. Absalão então recebe a chegada de Uzai. Uzai tinha sido aconselhado por Davi, e sabe qual foi o conselho de Davi? Disse assim: Uzai, eu estou sabendo que meu filho Absalão chamou Aitofel, que o Senhor destrua o conselho de Aitofel contra mim. Olha o que Davi fala, meu irmão: que o Senhor destrua o conselho de Aitofel contra mim, porque ele sabia quem era Aitofel. Agora, Uzai, você vai ser o agente secreto na terra do inimigo. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. Uzai, você vai entrar lá no meio do povo, lá nos 12.000, você está entendendo, Uzai? Sim, senhor. Você vai ouvir tudo que for falado, aí você traz a notícia para cá, e por aqui a gente resolve os problemas. Tudo bem, Uzai? Não precisa matar ninguém, não precisa enganar ninguém, só entra lá e ouve tudo, tudo bem? Tudo bem. Uzai chega e diz para Absalão: eu vim aqui, porque assim como eu servi o seu pai, eu quero estar aqui com vocês, quero ficar aqui. Agora Uzai é chamado para dar um outro conselho.
Lembra do que nós lemos? Aitofel era conselheiro, mas Uzai era amigo do rei. Ei, irmão, guarde que eu vou dizer: trono usurpado não tem amigos, tem conhecidos. Ah, meu Deus. E eu vou falar algo aqui muito forte que certo dia eu ouvi. O inimigo não tem autonomia de te trair. Você sabia disso? Só quem tem autonomia de te trair é o seu amigo. Porque se ele é o seu inimigo, não precisa ele ter autonomia, porque ele já é inimigo. Mas as maiores traições acontecem no meio dos amigos. E é tão interessante, é que nós sofremos decepções por pessoas que amamos. Somos traídos por pessoas que amamos. Somos enganados por pessoas que investimos. Somos abandonados por a quem acreditamos. Somos deixados de lado pelas pessoas que acreditávamos que iam nos carregar. Sofremos acusações por pessoas que nos chamam de amigo. Lembra de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre, rapaz. Confessa logo. Sofremos decepções por pessoas que sempre estão à nossa volta. O próprio Jesus disse que os inimigos se levantam dentro da nossa própria casa. O profeta na sua pátria não tem honra. Ei, Uzai agora entra. E ele começa a dizer a Absalão: Absalão, preste atenção no que eu vou te dizer, rapaz. O conselho de Aitofel não é bom. Ele não disse assim: eu vim aqui no nome do rei. Não, ele disse: não é bom, não faça tal coisa porque não é bom. Dura coisa é, meu irmão, quando nós entramos pelo caminho da rebelião e pelo caminho dos maus conselhos. Quarto ponto que eu vou dizer para você nesta noite: você que é de outro ministério, de outra igreja, você que é da nossa igreja aqui, ou das outras nossas igrejas, guarde que eu vou dizer para você: nunca, mas nunca deixe o caminho da rebelião entrar sobre a tua vida. Eu vou contar um segredo que muita gente não sabe. Quando eu vim para o ministério Betel, o apóstolo Davi ainda já me conhecia, já pregava lá e tal. E eu tinha saído de um outro ministério e ele falava assim para mim: meu filho, e aí, você vai ficar aqui, não vai? Ou então você fica aqui, depois você resolve e tal. E eu disse para ele: pastor, eu apóstolo. Na época ele não era nem apóstolo. Eu falei: bispo, é o seguinte, eu estou tendo algumas dificuldades lá e tal, porque o negócio começou a crescer demais e tentaram cortar minha cabeça de tudo que era jeito. E é uma longa história, mas deixa isso para outro dia. Aí um dia eu sentado na igreja, estava sentado na penúltima cadeira, na penúltima fileira da igreja, da sede. E eu dizendo assim: Senhor, se o Senhor me quer aqui, eu não quero ser rebeliado, eu não quero ficar indo para lá e para cá, não é isso que eu quero, Deus, o Senhor me conhece, eu sou um arauto da tua palavra. E eu sentado naquela última fileira, o apóstolo falava assim: aí, quando é que você vai pregar aqui e tal, não sei o que, eu sei que você prega, a gente já se conhece. Eu falava: não, deixa eu aqui, apóstolo, deixa eu aqui. Aí um dia um pastor pegou o microfone naquela noite e ele leu assim, ó, Jó capítulo 38, versículo 11: até aqui virás e não mais adiante. E aquela noite parece que a igreja estava cheia, era num domingo, parece que todo mundo foi embora, só ficou eu ali, como se o refletor de Deus estivesse só em mim, assim, ó. E tudo que ele falava vinha ao meu encontro, ao meu coração. E todas as minhas indagações, aquilo que eu estava orando, Deus falou comigo claramente: até aqui você veio e aqui você fica, porque aqui eu te chamei, aqui eu vou te honrar, aqui eu vou te levantar, aqui eu vou fazer uma coisa nova na tua vida. Deus falou comigo. E naquela noite eu tomei uma decisão no meu coração. Sabe quem era esse pastor? Sabe quem era? Pastor Luciano. Depois de tempos eu falei isso para ele. Ele não sabia, ele não estava nada programado. E não apontou o dedo para mim,
assim diz o Senhor, não. Porque quando Deus escolhe alguém, Deus não escolhe rebeliado, Deus escolhe adoradores, entenda isso. Deus não escolhe rebeliados, Deus escolhe adoradores, meu irmão. Absalão teve todas as oportunidades de se arrepender e ser alguém diferente, mas não, ele trouxe Aitofel. Aitofel então começou a aconselhar ele totalmente errado. Agora Uzai ouve a história e vai se encontrar com Davi. Meu irmão, quarto ponto dessa ministração: Davi, quando Uzai sai para encontrar com ele, sabe o que Davi estava fazendo? Davi estava, preste atenção, com a cabeça coberta, descalço, subindo o monte chorando. Deus, Deus, Deus. E a Bíblia diz que ele subindo, meu irmão, fale para mim, um rei governando uma nação com toda a força financeira e militar da época, ele tira a sua coroa, ele se veste de saco e de cinza, ele tira as suas sandálias e ele começa a subir. Sabe que monte que era? O Monte das Oliveiras, está na Bíblia, vai ler que está lá. Ele começa a subir o monte chorando, sabe por quê? Porque ele não queria encontrar o filho, ao ponto de ter mais um homicídio nas suas costas. Ele estava subindo em arrependimento, dizendo: Deus, me ajude, eu não quero matar o meu filho, eu não quero matar mais um, eu não quero matar esta geração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele sobe o monte dizendo: cria Deus, lava-me como sopo, purifica-me como a lã pura, purifica-me, Senhor. Ele está subindo, chorando, subindo e chorando. Sabe quem aparece na história? Uzai. E Uzai olha para o rei e vê o rei daquela situação, e ele faz a mesma coisa. Ele tira a sua sandália, ele se cobre com saco e cinza, ele cobre a sua cabeça, ele começa a dizer: rei, o Senhor não está sozinho, eu estou aqui para prantear com o Senhor. O Senhor não está sozinho, eu estou aqui para chorar com o Senhor. O Senhor não está sozinho, eu estou aqui. Meu Deus. Quinto ponto desta ministração. Fale para o seu irmão: está na hora de você começar a chorar com os que choram. Meu Deus. Está na hora de nós começarmos a chorar com a nossa liderança. Está na hora de nós prantearmos com a nossa liderança. Ei, louvor, jovens, obreiros, quem é o seu líder? Chore com ele. Chore com ele. O meu pastor, que hoje dorme no Senhor, que era o meu pastor presidente da época, ele chamava nós, obreiros, e dizia assim para nós: nós vamos ter uma reunião muito importante. Venha para a igreja 11 horas da noite. E nós íamos 11 horas da noite na igreja, todos os líderes de jovem. E chegava lá e dizia assim: nós vamos começar a fazer uma oração para ter a reunião. A oração começava às 11 da noite e acabava às 4 da manhã. E quando acabava a oração, todo mundo cheio da glória de Deus: cadê a reunião, pastor? Ele falava: já foi, porque o Espírito Santo ministrou em vocês. O Espírito Santo trabalhou em vocês. O Espírito Santo colocou no coração de vocês. Essa era a reunião. E às vezes nós não queremos chorar com os que choram. Nós não queremos chorar. Uzai chegou lá, abraçou Davi e disse: ó rei, estão querendo te matar, mas tem uma coisa, rei, eu estou aqui. Eu acho que você não entendeu ainda. Uzai olha para Davi e diz: eu estou aqui, ó rei.
Eu quero conhecer nesta noite quem são os ais de Deus aqui. Eu quero crer nesta noite que não tem Aitofel aqui, mas tem Uzai. Aitofel então junta na sua rebelião, junta nos seus conselhos, junta tudo, mas tinha uma coisa. A única coisa que ele não conseguia era ter o Espírito de Deus sobre ele. Porque o rebeliado não consegue ter o Espírito de Deus. Eu olho para você nesta noite, meu irmão. E eu começo a ver que todos nós temos histórias para contar. Todos nós temos uma história para dizer. Eu vou te contar uma das histórias que poucas pessoas também sabem da minha vida. Eu trabalhei na área hospitalar durante 5 anos. E certo dia, estava eu no pronto-socorro daquele hospital. E de repente entra numa correria. Todo mundo sabe que pronto-socorro, quem trabalha sabe que é momentâneo. Tem dia que está calmo e tem dia que está virado, como diz. E naquele plantão, entra uma maca, alguém correndo, vai, socorre, socorre, e a médica, emergência, gritando. E eu estava na porta daquele pronto-socorro e eu tinha que fazer algumas partes administrativas dentro da emergência. E quando eu vejo entrar naquela maca, quem estava deitado sobre ela era meu próprio pai de sangue. Eu olhei para ele, as lágrimas começaram a querer cair. Eu não podia me emocionar. Eu tinha que saber separar. E as pessoas olhou para mim e falou: Moisés, você está bem? Eu falei: eu estou, mas ele é meu pai. E eles disseram: deixa que a gente cuida. Eu falei: não, eu quero ajudar. E naquele dia, começamos ali a ajudar e tal, faz isso, faz aquilo, porque ele teve um AVC, teve uma queda, fraturou uma parte aqui da cabeça, e aquela correria da emergência, e faz isso, faz aquilo, e todo o procedimento. E a emoção e a razão. E eu olhava para meu pai, coloquei a mão na cabeça dele e diz: Deus, o Senhor está no controle. Ele não estava no caminho do Senhor. Ele já não ia mais para a igreja. Ele já não frequentava lugar nenhum. Eu era o filho mais próximo de todos. Eu era o único que ia vê-lo. Eu era o único que ia na casa dele. Eu era o único que estava sempre junto. Todo mundo falava que eu era o queridinho de papai. Porque mesmo com as falhas deles, eu sempre o honrei. Os médicos olharam para mim e disseram assim: olha, seu pai vai ter que fazer uma cirurgia e só um milagre. E eu me lembro que quando ele tomou consciência, entrou um outro tio meu dentro da emergência para fazer uma visita. Porque eu tenho vários tios pastores. Agora eu não sei, mas até um tempo atrás era 8, deve ter mais agora. E entrou um dos meus tios, disse assim: Moisés, vamos orar. Eu: tá bom, tio, vamos orar. E ele falou: nós vamos orar para o mano, que era o irmão dele. E disse assim: nós vamos fazer aqui a confissão. Eu falei: tá bom, tio, vamos lá. Ele segurou numa mão, eu segurei na outra e começamos a orar. Ele não respondia, ele não falava nada, somente mexia a cabeça. E acabamos de orar, as lágrimas caindo. E eu comecei a tomar à memória aquilo que me dava esperança. Naquela oração eu lembrei de quando eu era criança na igreja, de quando ele me levava pela mão para a escola bíblica dominical, de quando ele me colocava no sofá, abria a Bíblia do lado e começava a dizer: essa é a história de Moisés, por isso que é o seu nome. De quando ele começava a fazer as coisas e passou um flash da minha vida todinha ali, em fração de segundos. E meu tio começou a fazer o apelo.
e dizer assim: mano, você conhece a palavra, o Senhor Jesus pode ser que esteja voltando somente para você, mas ainda há uma oportunidade de Deus para você, porque Deus te perdoa, Deus não leva em conta, Deus tem ainda uma oportunidade para você. E se você quer retornar para os braços dele, dê um sinal, aperte a minha mão e a mão do seu filho. Ele começou a apertar a minha mão e as lágrimas começaram a cair do lado. Nós saímos dali, ele foi transferido, e naquela madrugada, ele faleceu aqui em Itaquaquecetuba, no Hospital Santa Marcelina. Mas uma coisa que eu quero te dizer nesta noite, eu tenho a minha alma limpa, porque eu nunca carreguei as mágoas de todos os erros que ele cometeu. Eu nunca trouxe essa identidade de todas as falhas que ele fez. Eu nunca tive arrependimento e dizer: não, eu estou assim porque ele errou. Não. O que eu quero trazer a você nesta noite, Absalão carregava dentro dele as revoltas por não ter um pai presente muitas vezes, por não ter muitas vezes ter a família financeira estruturada, mas não tinha uma família secular estruturada. Então ele carregava dentro dele esse sentimento de revolta. Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer para você: é tempo de cura também. É tempo de transformação também. É tempo de você entender que o espírito de Absalão não pode te acompanhar. O espírito de rebeldia não pode te acompanhar. E os Aitoféus da vida não pode te aconselhar. É tempo de Deus levantar você. Porque para acontecer algo de dentro para fora, você tem que saber o que está dentro de você. Meu Deus. Eu quero que você, por um breve momento, curve a sua cabeça. Quero que você faça uma reflexão agora da tua vida. O que é que tem trazido essa dor sobre você? Que tem causado esta angústia em você? A sua história de vida eu sei que não é fácil, porque ninguém tem história fácil. Todos nós temos tristezas, angústias. Mas existem histórias que acontecem na nossa vida, que elas nos bloqueiam, ela nos aprisiona. Aquele perdão que não foi liberado, aquela palavra que não foi dita, aquele amor que não foi manifesto, aquela renúncia que não foi acrescentada no seu caminhar. Essa dor que não cessa, meu irmão. Essa angústia que tem te corroído dentro, tem consumido os seus ossos. Tem trago a você angústias, tristezas, tem bloqueado a tua vida espiritual. Você já não consegue mais adorar. Você já não consegue mais chorar. Você já não tem mais sentimentos. Você já não consegue mais perdoar. Você não consegue nem mesmo dar um abraço. Quando as pessoas vão te abraçar, você cria uma resistência, um bloqueio, porque você não quer mostrar, você não quer abrir a guarda. Ei, nesta noite, é você que está entrando na emergência de Deus. E o Espírito Santo está segurando na tua mão agora, dizendo: ei, ainda tem uma oportunidade para você. Arrepende-te. Arrepende-te. É uma noite de arrependimento. É uma noite de renúncia. É uma noite de você deixar Deus trabalhar de dentro para fora em você. É uma noite de você permitir com que o Deus crie em você um coração puro.
pode chorar, não tem problema não. Para ser cheio, primeiro tem que se esvaziar. Para ser preenchido, primeiro tem que sair e jogar tudo fora. Joga esse entulho da revolta fora, meu irmão. Joga esse entulho que tem te corroído, essas tristezas, todos esses pecados, tudo isso que tem te consumido. Hoje vai haver um manto de Deus aqui. Não vai ver um ensopo, não, mas vai ver um manto de Deus aqui para te purificar. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não foram chamados segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ei. Uzai encontra Davi chorando na beira do caminho. E esse choro, olhe para mim neste momento, por favor. Uzai dentro do seu ser, ele fica dividido. Eu vou usar aqui um termo dos nossos dias, entre a cruz e a espada. Porque a Bíblia diz que Uzai amava Davi. A fidelidade da amizade dele para com o rei era imensa. Imagine comigo, meu irmão. Ei, eu vou usar aqui o meu amigo aqui. Uzai tinha o rei Davi como amigo. E também estava próximo daquele que queria tirar a vida do rei. Você está entendendo, meu irmão, onde eu quero chegar? Uzai tinha nas suas mãos toda a liberdade para matar tanto Aitofel como Absalão. Ele tinha na mão dele a justiça. Ele poderia fazer com as próprias mãos, porque ele estava próximo do inimigo que queria matar o amigo. Mas ele não deixou se levar pelas circunstâncias e pelos próprios desejos humanos. Fale para o seu irmão, com a sua mão não resolve nada. Fala para ele assim, não é do seu jeito, não é da sua forma, não é da sua maneira. Fale para ele assim, não é no seu tempo, não é na sua hora. Ei, ele tinha toda a oportunidade, tudo, mas ele esperou, sabe o que? O tempo de Deus, o Kairos. Ele esperou o Kairos, o tempo de Deus. E de repente, quando Davi sai naquela caminhada chorando, ele vem caminhando, aparece um homem chamado Simei. E Simei começa a jogar pedra em Davi e dizendo, tu és maldito, você vai morrer, o teu filho vai tomar o teu lugar. Abissai, então, um dos homens de Davi, aparece e diz assim, você não pode fazer isso, rei, permita que eu mate ele. Sabe o que Davi diz? Toda maldição que ele está lançando contra a minha vida, o Senhor Deus vai transformar em maldição no meu dia. Ah, meu Deus, eu acho que você não entendeu isso ainda. Mesmo no momento de angústia e de dor, Davi pegava toda a palavra de maldição e construía um degrau para ele subir no patamar da adoração. Para ele subir no patamar da adoração. Para ele subir no patamar da adoração. Adore, adore, meu irmão, adore. Vai usando de escada, vai usando de escada. Adore. Ei, as maldições que vêm sobre a tua vida, faça de degrau, faça de escada, meu irmão. Davi angustiado, entristecido, sai, Uzai e volta e diz para os homens, olha, façam assim, assim, assim. E Absalão então ouve o conselho. E sabe o que aconteceu aqui na história?
quinto ponto desta ministração. Vem comigo aqui, capítulo 17 de 2 Samuel. Quinto e último ponto desta ministração. Vendo, pois, Aitofel, que o seu conselho não se tinha seguido, albardou um jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e colocou ordem à sua casa, e depois se enforcou. Meu irmão, o rebelde, ele não aceita ser contrariado, lembra disso? O rebelde, mesmo sabendo que iria tomar uma decisão de morrer, ele ainda chega na casa e quer colocar ordem. Eu vou abrir o leque para você poder entender um pouquinho mais. Aitofel é semelhante a muitos crentes hoje. Pastor? Tem gente hoje, meu irmão, que se ele não tiver a função na igreja que ele deseja, ele se rebelia. Tem gente hoje que se não cantar o louvor que ele quer que canta, ele começa então a querer colocar ordem e se rebelia. Tem gente hoje que usa a contrariedade da sua opinião para querer matar e se enforcar. Tem gente hoje que está se matando espiritualmente, está se enforcando espiritualmente porque a sua opinião não prevaleceu, porque a sua vontade não foi feita, porque o seu desejo não foi alcançado. Ei, eu quero dizer algo de Deus ainda ao seu coração. O suicídio não é a resposta. A morte não é a solução. Eu tenho plena convicção, conhecendo Davi, como muitas vezes eu li sobre ele. Se Aitofel tivesse se arrependido e chegasse de Davi e dissesse: Davi, me perdoa, eu pequei, Davi abraçaria ele e receberia ele novamente. Por que eu disse que é o quinto ponto desta ministração? Fale para o seu irmão: o final é ou a vida ou a morte. Meu Deus, eu sinto um frio na minha barriga, meu irmão. Eu sinto um temor e tremor de Deus, o que eu vou dizer para você aqui. Ou se arrepende, ou a sepultura está aberta. Lamandarava sobre que nevlai. Não mendigaçou em de que a sérgia. Pastor, você é maluco, sou. Você não tem noção. Ei, eu não estou dizendo somente da sepultura física, não, meu irmão. Pode ser a sepultura espiritual. O arrependimento é a porta de entrada para você alcançar os sonhos, os segredos de Deus para a tua vida. O arrependimento é o ápice de Deus para a tua vida, porque Deus não trabalha com projetos, Deus trabalha com pessoas. Deus quer falar com você, sabe aonde? No meio do seu arrependimento. Ah, pastor, mas eu queria ouvir uma palavra tão profunda. Então venha para o deserto, porque é lá que vai vir a voz de Deus. Porque João Batista chegou a dizer: eu sou a voz que clama no deserto. E Jesus disse assim: ei, não houve profeta maior do que João Batista. Aitofel não se arrependeu e morreu. Sabe o que aconteceu depois? Lembra de Simei, o apedrejador? Morreu. Lembra de Absalão, o rebelde? Morreu. Lembra de Aminon? Morreu. Lembra de Adonias? Morreu. Lembra de Saul? Morreu. Meu Deus. Quem sobrou, pastor? Fale para o seu irmão: o menino ruivo, sardento, canela fina. Olha para ele assim, ó, com 17 anos, foi tirado de trás das ovelhas.
sofreu perseguição, foi acusado com uma biografia de morte, mas foi levantado rei, foi chamado segundo o coração de Deus. Só vive quem se arrepende, só vive quem se arrepende. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Meu Deus, ah, meu Deus, ai, xalamandarabassu. Pastor, só viveu quem se arrependeu. Por que eu disse que é o último ponto desta ministração? O arrependimento ou a morte? Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Meu Jesus. Deus, meninos. Hey, olhe para mim neste momento que eu vou lhe dizer. Não importa a sua biografia. Não importa se nas suas costas teve adultério, morte, traições. Não importa se na sua casa teve divisões de família. Não importa se houve traições entre seus familiares e a sua casa. Não importa o que aconteceu lá atrás. Não importa se até mesmo a pessoa que você amava se levantou contra você. Não importa. A biografia de Davi teve um adultério, teve morte, teve perseguição, teve estupro, teve decepções, teve traições. Ei, mas em todas elas, Davi se levantou e disse: Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em todas elas, Davi chegava a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Em todas elas, Davi chegava a dizer: eu elevo os meus olhos para os montes. Em todas elas, ele dizia assim: os céus demonstram a glória de Deus. Em todas elas, ele dizia: a tua vara e o teu cajado me consola. Em todas elas, ele dizia: apressa-te, ó Deus. Em todas elas ele dizia: tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou numa rocha. Em todas elas Davi dizia: 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Em todas elas Davi dizia: ei, eu confio plenamente no Senhor. O arrependimento traz justiça. O arrependimento traz restauração. O arrependimento traz cura. O arrependimento traz reconciliação. Ei, por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu quero chamar você aqui na frente nesta noite. Você que precisa de uma apoteose de Deus, de uma intervenção de Deus na sua história, porque a sua biografia não é nada boa. A sua biografia, ou a tua autobiografia, ou o que escreveram de você, ou o que falaram de você, ou o que você cometeu. Ei! Hoje Deus coloca um ponto final nessa história e começa a dizer para você assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita, te chamo pelo teu nome e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passares, todo momento Deus estará com você. Mas para isso acontecer, é necessário um arrependimento de você. Eu quero chamar você aqui na frente nesta noite. Você que precisa de um toque de Deus.
na sua vida, um toque especial, a cereja do bolo. Saia do teu lugar e vem aqui do meu lado direito. Eu sei que tem pessoas aqui. Pode vir, não tenha medo não. Se necessário for, a gente arrasta as cadeiras, não tem problema não, meu irmão. Fique aqui desse lado, você que precisa. Meu Deus. Vai ver o que Jesus vai fazer aqui, meu irmão. Meu Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Pode chorar, não tem problema não, meu irmão. Você que não é batizado com o Espírito Santo também, hoje Jesus tem batismo para a tua vida. Ah, meu Deus. Obrigado, só quero levantar-o. Há uma presença de Deus aqui. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e um espírito voluntário. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Até quem vê este DVD, até quem estiver na internet agora, até aquele que está do outro lado que não está aqui, será tocado com a presença de Deus. Porque Deus não tem limites. Com Deus não tem barreiras. Eu sei que tem mais gente aqui, mas no momento daqui a pouco vai começar a chegar. Porque quisera eu me jogar aqui no meio já também. Ei. E Davi então encerra a sua vida. Eu vou ler para você Salmos. Pode chorar, meu irmão, não tem problema não. Salmo 103, para nós louvarmos ao Senhor. Está escrito assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pelo poder da palavra, meu irmão, eu quero chamar aqui os pastores, obreiros que estiver de plantão, pode começar a se posicionar aqui, meus irmãos. Os obreiros que tiver a trabalho aí, pode se posicionar no meio desse povo aqui. Eu vou pedir para vocês algo aqui na autoridade de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Vocês não vão ficar ministrando, vocês só vão tocar. Quando eu falar pode tocar, vocês vão ver o que Jesus vai começar a fazer. Ei, pode começar a se posicionar pelo poder da palavra. Olha isso. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, que redime a nossa alma da perdição, e que coroa de benignidade a tua misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Pode tocar, pode tocar. Adore, 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 adore. Pelo poder da palavra, da palavra, da palavra. Deus, nesta noite, oh meu Deus, vai tocando, Deus, vai tocando, Deus, vai tocando, Deus. Derrama o teu manto, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Já começou. Lava sobre Canarabai. Os reinos se abalam,
Meu Deus, povos se eu reparto, curvam, Deus, com esse povo que eu estou sentindo aqui, as Deus. bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Meu Deus, Para dizer que tu és o Senhor. Oh, o Espírito já começou. Já começou. Se abalam, Meu Deus, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Meu Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. eu reparto com ela nesta noite. Pra dizer que tu és o Senhor. Da mesma graça, do mesmo poder, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Meu Deus, A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. mas recebereis poder. Teu reino é sempre eterno. A descer sobre vós o Espírito Santo. Seja cheia, cheia, cheia. Vamos! Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Deus, bocas se abrem, vá de encontro agora onde esta ministração chegar. mãos se levantam Pela pra internet, dizer que por tu vídeos, és o rei. redes sociais. Eu ministro sobre a vida dessa pessoa que irá assistir, que está assistindo agora, Deus. Que a unção que está sobre este lugar alcance ela, a casa dela, a vida dela. Que o espírito de rebeldia caia por terra e o arrependimento chegue em nome de Bocas se Jesus. abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Adore, adore. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer, pra dizer, pra dizer que tu és o rei. Teu reino, Deus. Teu reino, Deus, teu reino. Venha sobre nós o teu reino. Venha sobre nós o teu reino agora. Agora, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, Espírito. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Meu Deus. A tua igreja te adora. Eu não sei se você está sentindo, meu irmão. Meu Deus.
É criança ministrando criança aqui, meu irmão. E você não está sentindo nada, meu irmão. Oh, meu Deus. Que o espírito de Aitofel saia da tua vida nesta noite. Que o espírito de Absalão saia da tua vida nesta noite. Deus, todo espírito de bruxaria, macumbaria, rebeldia, todo espírito contrário nesta noite, aonde houver agora, Senhor, escondido, que caia por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade, caroço, suma, enfermidade saia, 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 porque o teu reino, 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 teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Deus, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Deus, as bocas se abrem e as mãos se levantam. Não chegue nesse ministério de louvor. Tu és o rei, mas que a tua unção, Deus, da mesma unção que quando Davi tocava, Deus, os demônios batiam em retirada da vida de Saul. Os reinos se abalam, Deus, que a tua presença, Deus, não te aparte desta casa. O Senhor não os chamou para serem normais, ó Deus, mas para a normalidade espiritual. Deus, eis aqui um adorador, ó Deus. Vai tocando, Deus. Entra, Senhor, na vida do teu filho hoje, na vida financeira, na vida sentimental, enquanto ele cuida da adoração, ó Deus, o Senhor cuida de tudo, de tudo, de tudo dele. Deus te chamou para mandar a basura e me cai. Deus te trouxe para esta terra. Deus te chama como um adorador. Há um novo tempo de Deus para a tua vida, filho. O Senhor Deus começa a abrir as fronteiras para tu, as fronteiras espirituais. O Senhor manda eu lhe dizer: começa uma nova etapa. Sonhos, projetos, tudo que estava parado hoje começam a caminhar, começam a acontecer. Falo diante da minha igreja, porque muitos olharão e não entenderão, mas tu se lembrará deste dia e dirá que a boca do Senhor falou nesta data. Adore. Os reinos se abalam. O reino vai se abalar mesmo. Os povos se curvam. Os povos vão se curvar. As bocas se abrem e as mãos se levantam
Para dizer que tu és o rei. Pra Adore. dizer que tu és o rei. Só quem é Davi Dizer adora. que tu és o Só quem é arrependimento tem na alma adora. Só quem tem arrependimento adora. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em miséria. Levante as suas mãos, meu irmão. Levante as suas mãos comigo. Então diga para ele. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Adora. Se você é igreja, você adora. Se você é igreja, você adora. Se você é igreja, você fala em línguas. Se você é igreja, você tem mistério. Se você é igreja, você tem azeite. Adore, 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 adore. Meu Deus! Meu Deus! A igreja está acostumada no santo do santo, meu irmão. Esse negócio de ficar vivendo aí o evangelho meia boca, meia gota de azeite, garrafa vazia, botija seca, não é negócio nosso não. O nosso negócio é no santo do santo, no santo do santo, no santo do santo. Então entra, 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 entra. Isso. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando.